Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, amados. Vamos ler um texto da palavra, capítulo 8, do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Vamos ler a partir do versículo 1 para uma sucinta meditação da palavra de Deus. Glória a Jesus. Diz o texto sagrado, capítulo 8 de Mateus, versículo 1. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que um leproso veio e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade, e teus soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ainda vamos ler mais o versículo 14 e 15, que diz: Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu-os. E ainda o versículo de número 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E ainda o verso 28, e tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nós expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos.
E ele lhes disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Amém. Glória a Deus. Sentai-vos, queridos, amados. É tão maravilhoso a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, que esses textos, eles são inspirados pelo Espírito Santo e se tornam vivos nas nossas mentes e nos nossos corações. Eu amo a palavra de Deus, não consigo expressar com palavras, de tanto que este livro sagrado tem nos convencido, nos conquistado, nos fascinado durante esses longos anos. Mateus, o primeiro evangelista, escreveu como sendo o evangelho do rei, olhando Jesus como o rei. Quando Marcos escreve o seu evangelho considerando Jesus como servo, e Lucas escreve o seu evangelho considerando Jesus como filho do homem, e João escreve o seu evangelho considerando Jesus como a águia voante, o evangelho da salvação. Quando olhamos para Mateus, olhamos para uma pessoa que esteve junto com Jesus e registrou os seus milagres. E quando a gente vê ele vendo ou registrando a história de 2 homens de Gadara, e os outros evangelistas citando um gadareno só, a gente compreende que é realmente um conhecimento profundo da história. Os demais narraram aquele que foi o mais perigoso, e o qual falou e recebeu o milagre, a transformação. Mas Mateus estava junto com Jesus, fazia parte do grupo, fez questão de dizer que eram 2 gadarenos. Então, outro nome para os demais foi mais ignorado. Quando se fala dos cegos, não é diferente a narrativa de Mateus. E eu gosto do evangelista Mateus por ter essa visão. Mateus, ele, do capítulo 1 até o capítulo 7, ele ensinou. Você vai ver Jesus sentado no Monte das Beatitudes, ensinando seus discípulos, ensinando de tal forma, de uma forma tão didática, que os discípulos aprendiam e eles praticaram depois. Eles tinham 3 anos só para serem formados na faculdade do mestre, para serem formados no seminário do mestre. Durante esses 3 anos, eles tinham que acompanhar os seus passos, as suas conversas, os seus milagres, e estar junto com Jesus. Eles tinham prazer também de estar junto com Jesus, porque junto com Jesus era maravilhoso, aprendiam pela manhã, à tarde e à noite. Então, até o capítulo 7, é o ensino, Jesus se dedicou ensinando os discípulos. O capítulo 8 e o capítulo 9, Jesus realizou 10 milagres, 10 milagres, somente no capítulo 8 e no capítulo 9. Mas desses 10 milagres que Jesus realizou, nesses 2 capítulos, 9 deles falam de cura. Um só se refere a um contexto mais da natureza. Jesus faz 10 milagres nesses 2 capítulos. E eu estava olhando esse texto e vi como Mateus escreve o seu evangelho num arranjo sistemático, para que todos que leem com atenção possam compreender a sequência até da caminhada que Jesus fazia durante o dia, a trajetória de Jesus pela manhã, onde ele ia, o que fazia. Mateus estava pertinho de Jesus, e ele conseguia ir registrando esses atos maravilhosos, e ele escreveu, fazendo um agrupamento de milagres, e escrevendo no seu evangelho, com tanta clareza. Claro que Lucas tinha mais estudo no contexto secular, e quando fez a sua narrativa, deu uma explicação mais profunda, mas quando olhamos para Mateus, podemos compreender as verdades de Mateus, mesmo que seja de uma forma mais resumida no contexto histórico. Quando eu estava olhando no capítulo 8 e no capítulo 9, eu entendi que, primeiro, ele registra 3 milagres, e dá para ver nos textos que eu li, registra a primeira sessão, o milagre da cura do leproso.
Depois, na sequência, Mateus escreve que ele registra o milagre da cura do filho ou do criado lunático daquele centurião. E depois ele narra, escreve a cura da sogra do apóstolo São Pedro. Daí ele dá uma pausa e faz uma sessão de ensino, Jesus ensinando os escribas, os fariseus, e falando da sua vida, do seu futuro, da sua morte, e orientando os escribas, que eram homens sábios. Os escribas eram encarregados de serem os copistas da lei, mas como os rabinos, os sacerdotes, interpretavam com mais dificuldade, eles se tornaram os intérpretes da lei, os intérpretes das Escrituras, e foram exímios escritores e intérpretes também. E Jesus teve grandes embates com esses homens, grandes conversas, discutiu com eles, orientou, convenceu alguns, repreendeu outros, porque a vida de Jesus era essa, dividida no ensino, ou na pregação para a salvação, ou na cura divina. Depois dessa sessão do versículo 18 ao 22 do capítulo 8, entra mais 3 milagres que o evangelista registra aqui. Jesus acalma a tempestade, que nós lemos aqui no texto bíblico. Depois Jesus cura o gadareno, repreende os demônios da vida dos 2 gadarenos. Depois Jesus cura o paralítico, já entrando para o outro capítulo, capítulo 9, Jesus cura o paralítico. Daí dá mais uma sessão de outros assuntos que entram nesse intervalo, e vem a história do Levi, a história do Mateus. Depois vem a festa na casa do irmão Mateus, a festa na casa do irmão Levi, e depois Jesus discute com os seus discípulos e orienta os que lhe rodeavam acerca do jejum verdadeiro. Jesus tinha prazer de ensinar, e volta depois Mateus registrar os milagres, e vem mais esse agrupamento de milagres, falando da mulher hemorrágica, falando da cura ou da ressurreição da filha de Jairo, falando também da ressurreição da filha de Jairo e depois da cura dos 2 cegos, e ali continua o evangelho no capítulo 9 em diante. Meus pensamentos pararam mais no capítulo 8, para podermos entender a sequência que o evangelista Mateus quis fazer, fez questão de fazer desde a manhã, o amanhecer do dia do nosso Senhor Jesus Cristo, um dia de trabalho do nosso mestre em exercício em favor do povo, em favor da sociedade, como ele tinha prazer de fazer. É bom nós levantarmos pela manhã, termos um encontro com Jesus na oração e depois registrarmos também a sequência do nosso trabalho, o momento que nós estivemos orando por um enfermo, o momento que nós estivemos visitando o irmão, o momento que estivemos fazendo algum trabalho para Deus, e quando chegar o fim do dia, dar uma olhada qual foi o rendimento naquele dia que nós escolhemos trabalhar para Deus, falando num contexto geral da igreja. Claro que cada um tem o seu trabalho, mas nós, os pastores, eu faço certas exigências com meus companheiros, perguntando, querendo saber, muitas vezes, o tempo que orou durante o dia, se está jejuando, se não está jejuando, e se estudou a Bíblia, se não estudou, se está preparado para pregar, se não está preparado para pregar. São perguntas básicas que faço para meus amigos, para mantê-los em pé na oração, na consagração, na presença do Senhor, para fazer a obra de Deus. Mas isso é normal. Falando daquele que é voluntário também, que tem um momento para a oração, um momento para a leitura da palavra, um momento para estar na presença de Deus. E aqui então o Mateus registra que, descendo ele do monte, pela manhã ele desceu do monte, já um leproso se aproxima dele, e ele cura o leproso, à disposição de Jesus pela manhã. O leproso diz: olha, se tu queres, ele tinha medo, então ele disse: se tu queres, pode tornar-me limpo. Ele tinha medo, mas pediu. Talvez não fosse medo, mas fosse temor e reverência. Jesus, na hora, disse: eu quero, seja limpo. Jesus está manifestando o seu desejo em abençoar já no início do dia, abençoar pela manhã. Eu quero. Quando você apresenta o seu pedido a Deus, Ele quer, e Ele está dizendo na sua palavra que quer. Quando você olha um pouquinho mais à frente, Jesus está
falando com o centurião. Entrando ele em Cafarnaum, lá no pé do monte ele cura o leproso. Agora caminha mais um pouco, nós conhecemos aqueles locais ali, ele entra em Cafarnaum. Jesus está caminhando, está fazendo milagre, mas está trabalhando. Jesus não está parado. Eu creio que Jesus não era muito dorminhoco, ele dormia o necessário para a sua vida, mas era um homem rápido, era um homem que saltava cedo. Pela madrugada você encontra Jesus orando. Jesus não era vadio. Satanás nunca vai poder falar que Jesus era vadio. E ele não pode dizer assim de nós também. Especialmente, falo de mim, do ministério, mas falo dos crentes também. Todos nós temos que ser envolvidos no trabalho, preocupado durante todo o dia. Jesus então entra em Cafarnaum e cura o criado do centurião. O criado também se dirige para ele e diz: olha, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus se colocou à disposição para ir lá na casa daquele moço, para orar por ele, para levantar ele, para fazer o milagre na vida dele. Glória a Deus. Depois, mais à frente, você vai encontrar Jesus, aqui no versículo 14, entrando na casa de Pedro, lá já dentro de Cafarnaum, dentro da cidade, já quase no fim da cidade, na entrada da cidade até a casa de Pedro, onde estão as ruínas lá hoje, dá um percurso X para ser caminhado, mas agora Jesus já está chegando lá. Jesus não para. Hoje pela manhã ele foi encontrado no pé do monte, agora há poucas horas ele foi encontrado ali, entrando na cidade, mas agora já está aqui na casa do apóstolo São Pedro, e a sogra de Pedro estava deitada numa cama, enferma, com febre. Jesus chega ali, toca na sua mão, e ela se levanta na hora e vai servir. Pessoas que têm talentos, que podem servir, às vezes estão acamados, mas com a chegada de Jesus e o toque da mão do mestre, se levanta para servir. Glória a Deus. Depois Jesus continua, e lá na frente ele entra no barco. Veja só, lá no versículo de número 23, entrando no barco, seus discípulos seguiram. Quando Jesus sai de dentro de Cafarnaum, desce, vai lá na costa do mar, na praia do mar, e entra no barco. Jesus já está lá. Não sabemos que hora era, a hora que ele chegou lá, mas isso é num dia só. E quando ele entra no barco, seus discípulos estão navegando no mar. Jesus, cansado, está descansando na proa do barco. Dorme, eles chamam, ele se levanta na hora e atende o pedido deles e diz: aquieta-te, mar, acalma-te, vento. E na hora houve bonança no mar, e os discípulos continuaram tranquilos na navegação, porque o seu mestre estava no barco, e na hora que foi chamado, atendeu o pedido dos seus discípulos. Glória a Deus. Mas quando você olha mais à frente, lá na frente, no versículo de número 28, ele chega na outra margem do mar. Esse Jesus era tremendo. Andar com Jesus, evangelizar com ele, orar com ele e visitar as pessoas como ele, precisaria ser um obreiro bom. Não podia ser obreiro que arruma emprego na obra de Deus. Tem que ser obreiro chamado, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, que vai em nome de Jesus para acompanhar o mestre. E quando ele chega naquele lugar, ele se encontra com os dois endemoniados. Nos sepulcros já tinham entrado, já tinham sido presos. Ninguém conseguiu segurar esses homens. Mas quando Jesus se aproxima, o terror sobrevém nos demônios. E eles gritam: vieste nos atormentar antes de tempo. Eles sabem que haverá um tempo para eles também. Mas Jesus repreendeu os demônios da vida daquele homem. Eu estava olhando a intervenção desse Jesus num dia, e o que ele fez não se sabe quanto tempo demorou. Ele abençoa nós pela manhã, ele abençoa nós pela tarde e abençoa nós pela noite. O moço era leproso,
e ele veio adorar. Era leproso, mas era adorador. E recebeu a sua bênção, porque Jesus queria fazer o milagre na sua vida. Nós não sabemos qual é a sua enfermidade. O que nós sabemos é que Ele quer resolver o teu problema. E você precisa se aproximar dEle, mesmo que tenha medo de pedir, mesmo que tema não receber, mas Ele vai dizer: quero, seja curado do câncer, quero, seja curado da AIDS, quero, seja curado de qualquer nódulo, de qualquer caroço, de qualquer doença do sangue, dos ossos, da pele, dos nervos, seja curado do esôfago, da cabeça, das pernas, das articulações do rim, do fígado, da bexiga, de todo o corpo, seja curado, porque eu quero, Ele quer. E você começa a sentir que Ele está se encostando em você aí. Porque esse Jesus que põe a toda a terra na palma da sua mão, Ele se assenta do nosso lado como um amigo. Ele se coloca do nosso lado como um advogado, como um juiz, como um amigo, para ajudar a resolver os nossos problemas. Ele é o pai do órfão, Ele é o marido da viúva pobre, Ele é o companheiro do viajante, Ele é o amigo fiel de todas as horas. E Ele está aqui nessa noite, glória a Deus. Mas Ele entra em Cafarnaum e recebe uma autoridade. Essa autoridade estava preocupada com o seu problema em casa, mas era um homem de autoridade, era um homem de farda, mas era humilde. Ele disse: eu tenho um homem sobre o meu comando. Digo para estes para ir, eles vão, digo para aquele vir, ele vem. Todos eles me obedecem, mesmo que eu também esteja sob a autoridade, mas eu tenho gente sobre a minha autoridade também. Mas Jesus disse: olha, eu vou lá, eu chego na tua casa e faço um milagre. Versículo 13, Jesus disse para o centurião: vai, e como você acreditou, assim será feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Ele vai lá, irmão. Jesus hoje resolveu visitar a sua casa. Jesus hoje resolveu visitar o seu filho, alguém da sua família. Onde ele está? Pastor, está em São Paulo. Jesus vai lá. Está no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, lá na Bahia, lá nos confins do nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, ou até no outro país. Ele vai, porque para Jesus não tem tempo, não tem distância, para Ele não há sombra de variação. Ele vai, e hoje Ele resolveu ir. Tem um nó para ser desamarrado, tem um problema para ser resolvido, tem um demônio para ser mandado embora, tem uma enfermidade para Ele curar. Ele vai, Ele está disposto a ir. Receba a tua bênção já antes da oração, porque enquanto Pedro pregava, endireitava os pés do paralítico, e ele se levantou e os pés e tornozelos se firmaram. Enquanto você ouve a palavra, Jesus já está agindo, porque Ele tem essa autoridade para agir da sua vida. Glória a Deus. Quando Jesus entra no barco e repreende o mar, e a bonança, vem a paz e vem a tranquilidade. Talvez o teu barco esteja numa tempestade terrível, e os vendavais estão soprando ele, e ele balança para um lado, para outro, quase indo a pique. Mas você tem Jesus ali, Ele só está esperando você despertá-lo. Eles despertaram Ele, Jesus estava ali, e eles não eram abençoados, porque não chamaram por Ele. Mas quando chamaram por Jesus, Ele atendeu na hora. Você pode confiar que mesmo que haja tempestade, Jesus está no barco com você. No barco da vida financeira, no barco do teu casamento, no barco da tua profissão. Jesus está no barco dos problemas que você tem para resolver. Os vendavais são grandes, a oposição, a inveja, a perseguição, quem sabe, a humilhação, quem sabe, não importa. Ele está no barco e Ele vai se levantar e erguer a mão e dizer: acalma-te, vento, aquieta-te, mar,
e na hora tudo vai ser resolvido, porque Jesus está conosco. Nós não recebemos muita coisa, porque nós acreditamos pouco, mas Jesus é interessado em nos abençoar muito, glória a Deus. E quando você lê na continuação, lá no fim do dia, ele chega na outra margem, e lá está o gadareno, homem possesso. Esta luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, nos lugares celestiais. Jesus entra em ação para libertar um homem que está longe do convívio da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho, se tornou um andarilho, se tornou uma pessoa que nem a polícia não podia mais com a vida dele, mas Jesus chegou para resolver, para expulsar o demônio que tinha escravizado aquela vida. Eu quero que você nessa noite saia daqui com a resposta para o seu pedido. Esse Deus que eu estou pregando está presente nesse lugar, Ele está vivo, Ele mandou oxigênio para nós hoje, Ele deu vida para nós hoje, Ele coordenou todos os planetas desse universo hoje, Ele deu água para nós hoje, Ele deu pão para nós hoje, Ele deu vida para nós, Ele deu saúde para nós, e Ele quer fazer algo especial na sua vida. Fique em pé para me orar por você. Eu quero que você calmamente saia do seu lugar e venha no altar sagrado, para nós fazer uma oração um pouco diferente. Vamos dar mais um tempo para a oração. Às vezes a gente começa a orar, e quando os irmãos começam a receber a oração, nós já paramos de orar. Eu quero orar especialmente para você, os pastores vão me ajudar, e nós estamos crendo na tua bênção, na tua vitória. Acredite nesse Deus, esse Deus que não peca, esse Deus que não erra, esse Deus que não se engana, esse Deus que aceita nós do jeito que somos, esse Deus que abençoa o seu filho, por mais fraco que seja, por mais frágil que seja, por menor que se sinta ser, mas Ele está no culto, na igreja, nessa noite, para fazer um milagre na sua vida. Eu quero orar por você. Pode vir, venha com a esposa, venha sozinho, venha sozinha, venha como você desejar. Nós vamos orar agora. Os pastores vão me ajudar nessa oração. É um momento muito especial, irmão. Depois você poderá dar testemunho do que Deus fará na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a sua fé em ação agora. Coloque a sua fé em ação, acredite. Acredite, porque eu vou orar por ti e os pastores vão orar por ti. Deus ouve. Não é uma e nem duas vezes que nós temos experiências vividas com Deus no momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe o inimigo enganar o teu pensamento. Acredite em Deus agora. Firme o teu pensamento em Deus agora. Pastor, o meu problema é insignificante. Não é. Para Deus não é nada. Pode ser grande para ti. E se você pensa que é tão frágil, mas mesmo assim tu não consegue, Deus está contigo agora. Receba a oração da fé. Receba a oração dos pastores. Receba a imposição de mãos. Quem sabe é na área da família. Existe alguém da tua família que você quer interceder por ele? Existe alguém da tua família que não consegue acertar os passos no trabalho, não consegue acertar nos negócios, não consegue permanecer num trabalho? Pode vir aqui do altar, que nós vamos orar. Eu vou orar também pelo desempregado, para Deus abrir a porta de emprego. Vou orar por você que quer receber, você que quer pagar. Alguma coisa incomoda o meu coração, no bom sentido, o sentimento do Espírito Santo. Comecemos a oração agora. Amado Deus, Paizinho querido, a tua palavra, Senhor, tem sido bálsamo para as nossas almas.
A tua palavra, Senhor, tem sido lâmpada para os nossos pés, tem sido luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, tem sido bálsamo para as nossas vidas. Sobre a tua palavra, nós oramos pelos enfermos e declaramos a cura para esse corpo enfermo. Sobre a tua palavra, seja repreendida a doença do corpo do teu filho, da tua filha, mesmo que esteja longe daqui, mesmo que esteja perto daqui, onde estiver. Deus, sobre a tua palavra, declaramos uma porta de trabalho aberta para o desempregado, uma bênção financeira para o teu servo, esse que é empresário e esse que é empregado, esse que trabalha o dia a dia para ganhar o seu pão, mas aquele que dá o trabalho, dá o emprego também. Sobre a tua palavra nós declaramos, Senhor, que as portas de trabalho, as portas financeiras se abram para o teu servo. Sobre a tua palavra nós rogamos pela vida de todos os casais que estão aqui, rogamos pela vida espiritual do teu servo, para que seja firmado em ti, que és a rocha por excelência, que seja firmado os seus passos da tua palavra, seja firmado os seus passos da tua casa, seja firmada a sua vida no templo do Senhor, firmado nos teus pés como rocha eterna. Sobre a tua palavra nós declaramos a vitória espiritual para aquele que não consegue vencer as suas lutas, não consegue vencer os seus problemas, não consegue vencer o inimigo que se levantou sobre a sua casa, não consegue vencer o inimigo que se levantou sobre o seu casamento, não consegue vencer o inimigo que se levantou sobre a sua família. Agora, sobre a tua palavra, nós declaramos a vitória para esta família. Meu Deus, em nome de Jesus, sobre a tua palavra, nós declaramos uma direção para o teu servo. Não deixe errar o negócio, não deixe errar uma mudança, não deixe errar uma decisão, não deixe errar, Senhor, nos pensamentos, mas trabalhe nesta noite, nessas vidas, enquanto os teus filhos oram, enquanto os teus filhos falam em línguas estranhas, enquanto os teus filhos choram na tua presença e clamam a ti, ó Deus, nós estamos orando e acreditando. Repreenda a dor desse corpo, Senhor, cure o enfermo que faz parte dessa família, que está lá no hospital, o teu filho que nós visitamos nessa tarde, Senhor, irmão Meirinho, os demais irmãos que ali oramos, Senhor, aquela turma de gente doente que estão ali, mas preciso da intervenção divina, Senhor. Alguns, Senhor, já recuperados, outros, Senhor, bem abatidos, mas no nome de Jesus Cristo, que levanta o homem, que levanta o enfermo, que tira do leito, aleluia, como a sogra do apóstolo São Pedro foi tirada da cama, Senhor, quando o Senhor tocou na sua vida. Quantos doentes, Senhor, a mulher do fluxo de sangue hemorrágica, o toque nas tuas vestes, Senhor, foi um milagre na vida daquela mulher, a filha do Jairo, meu Deus, da sua casa, as portas da morte, e com a tua chegada ali ela morreu, mas já o Senhor tocou e ressuscitou. Toca nessas vidas agora. Pode que tenha alguém aqui, Senhor, que não consiga crer suficiente. Eu uno a minha fé na fé do teu servo para declarar a cura. Eu uno a minha fé com a fé do teu servo, da tua serva, para declarar a vitória. Eu uno a minha fé na fé da tua igreja
para que juntos comemoremos a vitória, comemoremos o sucesso, comemoremos o milagre. Nós vivemos o Teu Evangelho, Senhor, nós vivemos a Tua palavra, Senhor, nós preservamos o Teu nome, nós cuidamos do Teu nome, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Faça milagre no meio do Teu povo, esse povo que Te adora, esse povo que Te ama, esse povo que Te glorifica, esse povo que Te exalta, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Jesus tocou-me. Abrace alguém, irmão.